Tia, por favor, não me joga fora. O portão da mansão Menezes fechou com um estrondo seco, abafando o som distante dos trovões que ecoavam na noite chuvosa. Dentro da garagem, iluminada por lâmpadas frias, a pequena Lara, de apenas 5 anos, segurava com todas as forças o ursinho de pelúcia remendado que herdara da mãe, falecida no parto. Seus olhos ainda estavam inchados pelo choro que acompanhou o funeral do pai, Arthur Menezes, um empresário respeitado que havia partido em um acidente de carro, deixando a filha órfã e vulnerável. Do outro lado, Vivian, a madrasta elegante e calculista, caminhava de salto alto pelo piso molhado como se estivesse desfilando em uma passarela. Ao lado dela, Heitor, o amante ambicioso e debochado, fumava calmamente enquanto observava a cena como quem assiste a um espetáculo macabro. Lara, tremendo de frio, tentou sussurrar algo, mas a voz mal saiu. Tia, por favor, não me deixa sozinha. Nenhum deles se comoveu. Vivian apenas ajeitou o cabelo e disse que a menina seria enviada a um colégio interno, longe de casa, longe das lembranças, longe de qualquer possibilidade de atrapalhar os planos deles. A cada palavra, Lara sentia o mundo se afastar ainda mais, até que o coração dela gelou de vez. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, quero muito saber de você. Que horas são aí e de qual cidade você está nos assistindo agora? Escreve nos comentários, vou adorar ler. E já aproveita, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de superação como esta. Na calada da cozinha, escondida atrás da porta, estava Camila, a faxineira de 35 anos que havia cuidado de Lara desde o primeiro choro, no mesmo dia em que perdera a mãe. Jovem ainda, mas calejada pela vida, Camila fora também o braço direito de Arthur, responsável por manter a casa funcionando e por guardar segredos que poucos conheciam. Quando o patrão estava vivo, ele costumava dizer: Camila, reputação não grita, reputação mostra prova. Essas palavras ecoavam em sua mente naquele instante, como se fossem uma ordem deixada para além da morte. Ela observava sem ser notada, o coração em pedaços ao ver a menina ser tratada como peso morto. Vivian e Heitor conversavam baixo com um homem de terno, dono de um colégio interno, que aceitava o apoio financeiro em troca de manter Lara isolada. Um aperto de mão e um envelope cheio de dinheiro selaram o pacto. Camila, discretamente, filmou toda a cena com seu celular simples, registrando olhares, gestos e a assinatura do contrato. Ela sabia que ali estava a primeira peça de um quebra-cabeça perigoso. Enquanto Vivian ordenava que Heitor colocasse a mala de Lara no carro, Camila engoliu o choro e pensou: eu volto por você. Foi a promessa silenciosa que atravessou sua garganta, mesmo que o mundo parecesse mudo para a dor da menina. A madrugada caiu sobre São Paulo, como um manto pesado. O carro partiu levando Lara em direção ao Colégio Santa Efigênia, uma instituição de fachada rígida, mas que escondia por trás de muros altos acordos escusos e segredos ainda mais sombrios. Vivian retornou para dentro da casa como se nada tivesse acontecido, já falando em reformas, vendas e negociações de imóveis, como se Arthur nunca tivesse existido. Heitor ria ao telefone, calculando os lucros da herança que em breve tomaria posse. Mas Camila, sozinha na copa, abriu discretamente um caderno azul com elástico, onde registrava cada detalhe que percebia, desde os olhares frios até as pequenas rachaduras na parede da sala. Atrás de um porta-retratos de Arthur, ela notou um recorte estranho no reboco, como se houvesse algo escondido ali. Guardou a descoberta para mais tarde. Sabia que Vivian jamais imaginaria que uma faxineira pudesse ser tão atenta. Enquanto isso, em um dormitório gelado do colégio, Lara soluçava abraçada ao travesseiro, repetindo baixinho: Papai me ouve, não me deixa aqui.
E como se fosse obra do destino, naquele mesmo instante, um carro preto apagava os faróis na esquina da mansão. Dentro dele, alguém observava a movimentação com paciência. O que havia por vir mudaria não só a vida de Lara, mas também revelaria um segredo enterrado pelo próprio Arthur. O portão de ferro do Colégio Santa Efigênia se fechou atrás do carro, rangendo como se selasse um destino. Lá dentro, Lara foi recebida por uma inspetora de olhar duro, que a tratou como se fosse apenas mais uma criança problemática entregue ao abandono. A diretora Clarice, mulher de fala doce, mas de intenções frias, já aguardava Vivian e Heitor em sua sala. Sobre a mesa de madeira polida, repousava o contrato que determinava que Lara ficaria ali sob cuidado especial. O envelope com dinheiro foi deslizado com naturalidade, como se fosse rotina. Aqui ela vai aprender disciplina, disse Clarice, mas o que realmente queria era garantir o favor da madrasta em troca de silêncio. Lara, de uniforme emprestado, foi levada para um dormitório de paredes descascadas, onde outras meninas a olharam com curiosidade e distância. A cama era de ferro frio, o colchão fino e o lençol áspero. Ela apertou o ursinho contra o peito e sentiu que ali não haveria carinho algum, apenas solidão. Do lado de fora, Vivian observava satisfeita, acreditando que finalmente havia se livrado da responsabilidade. Mas Camila, em silêncio, seguiu cada movimento. Com seu celular simples, filmou a entrada de Lara, a assinatura da diretora e até a expressão de Vivian ao sair sorrindo. Naquele instante, Camila percebeu. Aquilo não era apenas crueldade, era conspiração. De volta à mansão, Camila fingiu estar ocupada limpando, mas a mente trabalhava como uma investigadora. Abriu discretamente o caderno azul com anotações e escreveu: Colégio Santa Efigênia. Pacto sujo com Vivian. Recordava-se de quando Arthur ainda estava vivo e confidenciava a ela que desconfiava de movimentos estranhos nas contas da empresa. Ele nunca chegou a revelar tudo, mas antes de morrer, entregou-lhe uma pequena chave prateada, dizendo apenas: Camila, se um dia eu não estiver aqui, use essa chave e você vai entender. A lembrança lhe causava calafrios. Ao limpar o porta-retratos da sala, notou novamente a fissura estranha no reboco atrás da moldura. O coração acelerou. Esperou o silêncio da noite, tirou a foto de Arthur da parede e, com a chave, tentou encaixar no pequeno orifício disfarçado no canto. Para sua surpresa, a parede se abriu levemente, revelando um compartimento oculto. Dentro havia uma pasta preta, envelhecida, marcada com o nome Projeto Aurora. Camila quase deixou a pasta cair de susto. Folheou rapidamente e encontrou documentos, planilhas de contas, recibos e, mais perturbador, uma lista de nomes que incluía o de Vivian e Heitor. O sangue gelou em suas veias. Arthur havia descoberto algo antes de morrer. Camila fechou o compartimento às pressas, com o coração disparado, ciente de que aquilo era mais perigoso do que imaginava. Guardou a pasta no fundo do armário de produtos de limpeza, onde sabia que ninguém mexeria. Se Arthur me deixou isso, é porque queria que eu fosse a ponte entre a verdade e a justiça, pensou. Mas não teria tempo para se recompor. Naquela mesma noite, Vivian apareceu repentinamente na cozinha, perguntando o que Camila fazia acordada àquela hora. Com voz calma, ela respondeu que estava apenas terminando de passar pano, mas Vivian a observou com olhos desconfiados. Heitor, do corredor, tragava seu cigarro e murmurava que a empregadinha parecia curiosa demais. Camila sorriu, mas por dentro estava em alerta. Quando eles se retiraram, correu para o quarto de serviço e fechou a porta. No silêncio, revisitou cada detalhe do que havia visto. A diretora cúmplice, o cofre escondido, o projeto Aurora. Algo dizia que aquele projeto estava ligado não apenas ao dinheiro, mas talvez até ao acidente que matou Arthur.
Do outro lado da cidade, Lara chorava baixinho em sua cama fria, sem saber que sua única aliada estava reunindo peças de um quebra-cabeça mortal. E enquanto a madrugada avançava, Camila prometia a si mesma que não descansaria até juntar provas suficientes. Mas o que ela ainda não sabia era que o projeto Aurora escondia segredos que poderiam mudar tudo. Os dias seguintes foram como uma guerra silenciosa dentro da mansão. Vivian parecia mais nervosa que o normal, atendendo ligações atrás de portas fechadas, sempre com a voz em sussurros rápidos. Heitor circulava com pastas e planilhas, fingindo ser um homem de negócios, mas na verdade tramava cada passo para tomar posse do patrimônio que Arthur havia deixado. Camila, por sua vez, mantinha o papel da empregada invisível, passando pano no chão, lavando a louça, mas observando cada detalhe com a atenção de quem sabe que qualquer descuido poderia custar caro. À noite, quando todos dormiam, ela abria a pasta preta do compartimento secreto e estudava cada folha. O título Projeto Aurora aparecia repetidamente em contratos e relatórios bancários, com movimentações financeiras para empresas de fachada. Nomes de políticos, empresários e até juízes surgiam em listas discretas. Arthur havia descoberto um esquema de lavagem de dinheiro e aparentemente vinha reunindo provas contra todos, incluindo Vivian e Heitor. Camila respirava fundo ao entender o tamanho da rede que segurava em mãos. Aquilo não era apenas uma briga familiar por herança, era uma conspiração de proporções perigosas, e quanto mais ela lia, mais entendia que o acidente de Arthur poderia não ter sido acidente algum. Enquanto isso, no colégio Santa Efigênia, Lara vivia dias de silêncio e medo. A diretora Clarice mantinha a fachada de severidade, mas deixava escapar seu lado frio quando tratava a menina. Lara era obrigada a seguir regras rígidas, levantar cedo, limpar os corredores como castigo, comer apenas quando as outras já tinham terminado. À noite, sozinha no quarto gelado, abraçava o ursinho e chorava, pedindo ao pai em pensamento que mandasse alguém para resgatá-la. O que ela não sabia era que Camila fazia visitas discretas nos arredores do colégio, disfarçada entre os funcionários, apenas para ter certeza de que Lara estava viva e segura. Nessas visitas rápidas, ela conseguiu gravar conversas suspeitas entre Clarice e Vivian, nas quais falavam sobre manter a menina afastada até resolver os papéis. Cada novo áudio que capturava se tornava uma prova guardada no celular. O peso era enorme, mas Camila sabia que não podia falhar. E foi justamente numa dessas visitas que ela percebeu algo ainda mais estranho. Uma funcionária da limpeza do colégio cochichava que a madrasta queria que Lara desaparecesse de vez. Essas palavras gelaram o sangue de Camila, que entendeu que o perigo era maior do que imaginava. De volta à mansão, Camila decidiu arriscar mais. Esperou o casal sair e foi até o escritório de Arthur, que havia sido trancado desde sua morte. Usou a chave que ele lhe deixara e, com o coração disparado, abriu a porta que ainda cheirava ao perfume dele, misturado à poeira. Sobre a mesa, encontrou gavetas reviradas, como se alguém já tivesse procurado algo ali. Mas embaixo de um falso fundo de madeira, encontrou um pendrive pequeno, guardado junto a uma foto antiga de Arthur segurando Lara bebê, com Camila ao lado. Suas mãos tremeram. Conectou o dispositivo no computador e, para sua surpresa, havia vídeos e gravações de Arthur relatando suspeitas sobre Vivian e Heitor, inclusive dizendo que temia por sua própria vida. "Se algo me acontecer, não foi acidente", dizia a voz dele, grave e firme. Camila tapou a boca para não gritar. Agora ela tinha em mãos não só documentos e áudios, mas também a confissão direta de Arthur antecipando a tragédia. Desligou o computador, guardou o pendrive junto da pasta e respirou fundo. Sabia que cada passo dali em diante poderia ser vigiado. Ao fechar a porta, teve a nítida sensação de que alguém a observava pela janela do jardim. E naquele instante, entendeu. Não estava mais apenas juntando provas.
estava sendo caçada. Os dias começaram a pesar sobre os ombros de Camila como se carregasse um segredo explosivo prestes a detonar. Vivian se tornava cada vez mais agressiva, dando ordens em voz alta pela mansão, exigindo reformas, pedindo avaliações de joias e imóveis como se já fosse a única dona de tudo. Heitor, por sua vez, vivia no escritório, fingindo assinar contratos, mas o que realmente fazia era manipular papéis e ocultar transferências ilegais. Camila, invisível como sempre, observava cada detalhe com a paciência de quem espera o momento certo. À noite, voltava ao compartimento escondido e revisava a pasta preta e o pendrive com a voz de Arthur, confirmando que estava no caminho certo. Porém, em uma dessas noites, ao retornar ao quarto de serviço, encontrou sua cama revirada, o colchão fora do lugar e as gavetas abertas. Alguém já estava desconfiando dela. O coração disparou como tambor, mas ela disfarçou, guardando as provas em um balde falso de produtos de limpeza. Na manhã seguinte, Vivian comentou casualmente: "Camila, você anda muito curiosa, não acha? Cuidado para não se perder pelo caminho." O tom era doce, mas os olhos denunciavam ameaça. Camila entendeu que a caçada havia começado e que a mansão já não era segura. Enquanto isso, no colégio, Lara parecia definhar a cada dia. Seus olhos perderam o brilho, as mãos tremiam ao segurar o lápis e a diretora Clarice a mantinha em isolamento sempre que podia, alegando indisciplina. As outras crianças a evitavam, influenciadas pelos boatos plantados pela própria diretora. Mas num fim de tarde chuvoso, quando Lara foi obrigada a limpar sozinha o refeitório, ouviu duas inspetoras cochicharem. "A madrasta já pagou. A menina vai sumir de vez se o plano der certo." Essas palavras ecoaram como trovões em sua mente, enchendo-a de medo. Camila, que vigiava discretamente pelos fundos, conseguiu gravar parte dessa conversa com o celular. Era a prova de que Vivian não queria apenas afastar Lara, queria acabar com a vida da menina. A cada nova descoberta, o perigo crescia. Camila começou a sentir passos atrás dela quando voltava para casa, sombras que desapareciam assim que ela se virava. Sabia que estava sendo seguida. Uma noite, ao atravessar a rua em frente ao colégio, um carro preto acelerou em sua direção e freou no último segundo, deixando marcas de pneus no asfalto molhado. O motorista abriu o vidro e murmurou: "Cuida da sua vida, empregadinha." Depois sumiu. Camila tremeu, mas não recuou. Era o sinal de que estava chegando perto demais da verdade. Determinada a proteger Lara, Camila decidiu dar um passo ousado. Marcou um encontro secreto com um antigo amigo de Arthur, o advogado Paulo Soares, homem discreto, mas de confiança. No pequeno escritório dele, mostrou as gravações de Vivian, os documentos do Projeto Aurora e a confissão em vídeo deixada pelo patrão. Paulo ficou em choque, mas garantiu que aquilo poderia derrubar não apenas a madrasta e o amante, mas uma rede inteira de corrupção. No entanto, antes que pudessem planejar os próximos passos, o telefone do advogado tocou e uma voz ameaçadora disse apenas: "Sabemos o que vocês têm." Camila sentiu o corpo gelar, percebendo que alguém dentro do próprio sistema estava repassando informações. Guardou as provas de volta no balde falso e decidiu agir sozinha até ter certeza em quem confiar. Ao voltar para a mansão, encontrou Vivian e Heitor brindando com taças de vinho, como se comemorassem algo. No meio da sala, sobre a mesa, estava a mochila de Lara, suja de lama. "Ela não vai dar mais trabalho", disse Vivian, sorrindo cruelmente. Camila quase deixou o coração parar no peito. Seria possível que algo já tivesse acontecido com a menina? Ou aquilo era mais uma armadilha para testá-la? A resposta viria rápido, e seria ainda mais assustadora. A madrugada parecia interminável, quando Camila decidiu que já não havia mais tempo para esperar. Pegou a pasta do Projeto Aurora, o pendrive com a voz de Arthur e as gravações feitas no colégio, e seguiu até o Colégio Santa Efigênia antes do amanhecer.
Ao chegar, encontrou Lara trancada em um quarto pequeno, com o ursinho arrancado de seus braços e jogado no chão. Os olhos da menina estavam vermelhos de tanto chorar, mas ao ver Camila, brilhou uma fagulha de esperança. Eu sabia que você ia voltar por mim, sussurrou com a voz fraca. Camila a abraçou rapidamente e explicou que precisava de coragem por mais algumas horas, porque tudo seria resolvido naquele dia. Com a ajuda de uma funcionária do colégio, cansada dos abusos de Clarice, conseguiu sair com Lara escondida e levou-a até a delegacia da região. Lá, entregou todo o material ao delegado de plantão, que, ao ver os documentos e ouvir os áudios, entendeu a gravidade da situação. O peso da verdade começava a tombar sobre os ombros de Vivian e Heitor, mas ainda restava o passo mais perigoso: confrontá-los cara a cara e revelar ao mundo o que tinham feito. Na manhã seguinte, a mansão estava cercada por curiosos, vizinhos e até repórteres. Camila chegou acompanhada do delegado e de 2 policiais, com Lara protegida atrás de si. Vivian apareceu na porta, surpresa, tentando manter a pose de dona da casa. Heitor, ao seu lado, forçava um sorriso cínico, como se tudo fosse apenas mal entendido. Mas a encenação durou pouco. Camila, firme, colocou a pasta preta sobre a mesa da sala e entregou o pendrive ao delegado. A voz de Arthur ecoou pelos alto-falantes. Se algo me acontecer, não foi acidente. Minha vida está em risco por causa de Vivian e Heitor. O silêncio caiu como pedra. Vivian empalideceu. Heitor suou frio. O delegado mostrou ainda as gravações feitas no colégio, revelando a cumplicidade de Clarice e o pacto para manter Lara isolada. As provas eram tantas que não havia como negar. Os policiais avançaram, algemando os 2 diante de todos. Lara, escondida atrás de Camila, apertava seu braço com força, temendo que ainda fosse apenas um sonho. Mas quando ouviu Vivian gritar sendo levada, entendeu que aquele pesadelo finalmente estava acabando. Pela primeira vez, a menina respirou fundo sem medo. Dias depois, a mansão já não parecia a mesma. Os móveis luxuosos haviam perdido o brilho, mas a casa agora respirava paz. Lara foi oficialmente colocada sob a tutela de Camila, decisão confirmada pelo juiz após a apresentação das provas e dos testemunhos. A diretora Clarice também foi afastada e investigada, e o projeto Aurora se tornou manchete nacional, desvendando um esquema de corrupção que envolvia nomes poderosos. Camila, antes apenas a faxineira invisível, passou a ser vista como mulher corajosa e leal, alguém que honrou a memória do patrão e protegeu a filha dele como se fosse sangue do próprio sangue. Numa tarde ensolarada, Lara correu pelo jardim com o ursinho remendado, agora lavado e costurado, rindo pela primeira vez desde a perda do pai. Camila a observava da varanda, emocionada. A menina parou, voltou correndo e abraçou suas pernas. Você é minha família agora, disse baixinho. Camila se abaixou, segurou o rosto dela e respondeu com lágrimas nos olhos. Família não é só de sangue, é de coração. O sol iluminava as duas, e a lição ecoava como verdade eterna. A justiça pode demorar, mas sempre chega, e o amor é mais forte do que qualquer mal. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Camila, teria coragem de enfrentar tudo para proteger uma criança inocente? Ou se colocaria no lugar da pequena Lara, você acredita que encontraria alguém para te defender? Conta aqui nos comentários a sua opinião, porque sua voz faz toda a diferença. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas reflitam sobre essa mensagem. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que tocam o coração.